Fala pessoal, o professor Jonathan aqui, estamos na nossa disciplina aí de cálculo 1. O tema da nossa aula de hoje é sobre taxas relacionadas. Então, hoje a gente vai analisar funções que dependem de outras funções. E aí a gente vai ter duas derivadas, sendo elas relacionadas entre si. Então, nessa aula nós faremos a definição conceitual, faremos diversas aplicações, diversos exercícios e no final do vídeo eu vou deixar uma atividade aí para vocês fazerem. E é isso, vamos para o vídeo. Vamos então primeiro definir o que é uma taxa relacionada. Então, às vezes temos situações em que a taxa de variação, em que como uma variável varia, influencia na taxa de variação de uma outra variável. E aí essas taxas são relacionadas quando isso acontecer. Quando uma variar e essa variação influencia na taxa de variação de uma outra que está associada, isso a gente vai chamar de taxa relacionada. Então eu trouxe dois exemplos iniciais aqui, a gente vai fazer outros, mas por exemplo, se eu pensar num retângulo, conforme eu vario os lados, por exemplo, se esse y aqui, ó, que é esse lado, e esse x ir aumentando, né? Conforme eu tenho um dy, um dt, ou um dx, dt, uma variação no tempo, eu vou ter também, ao mesmo tempo, uma variação na área. Então eu vou ter um dAdt, uma taxa de variação da área. Se a gente pensar aqui, ó, se eu tiver esse reservatório aqui, ó, cilíndrico, e ele tiver aqui dentro aqui, né, ele tiver com líquido, então conforme a gente vai enchendo e esse líquido vai subindo, eu vou ter uma variação aqui de profundidade, né, uma variação de altura de líquido. Ao mesmo tempo, o volume que está aqui dentro também vai aumentando. Então, conforme eu tenho uma variação de H, eu também vou ter uma variação de V. Vamos fazer com números que vai ficar um pouquinho mais claro o que a gente está querendo fazer. Ó. Suponha que a área do quadrado cresça a uma taxa de 2 metros quadrados a cada segundo. Então aqui eu tenho uma variação de área em função de um tempo. Então esse quadrado está aumentando em função dessa área aí. Então a cada segundo que passa, a área do quadrado aumenta 2 metros quadrados. E aí na nossa letra A, o que a gente quer? A gente quer a taxa de aumento da lateral L. Então eu sei o quanto que a área aumenta com o tempo, 2 metros quadrados por segundo. Mas qual que é a taxa de aumento da lateral? Então quanto que aumenta esse L em função do tempo? E aí na letra B, qual é a taxa de aumento dessa lateral L quando o lado valer 6 metros? Quanto que vai ser essa taxa? Então vamos escrever as coisas que a gente já conhece desse problema. Primeira coisa é que a área, né, a área desse retângulo, na verdade desse quadrado, né, ela é uma área L quadrado. Então é lado vezes lado que dá L quadrado. Então eu tenho uma função aqui, ó, de área em função do lado, né, desse quadrado. Se eu fizer a taxa de variação da área em função do lado, eu derivar, né, a área em relação ao lado, e se eu fizer um dAdl, a derivada desse L quadrado aqui vai ser 2L. Então aqui eu tenho uma taxa de variação da área em função do lado do quadrado. Então, taxa de variação da área em função do lado. E aí, o enunciado falou isso aqui pra gente, que eu tenho uma taxa de variação de uma área em função de um tempo. Eu tenho um dAdt. A gente sabe que é dAdt por causa da unidade de medida lá, tá 2 metros quadrados a cada segundo. Então 2 metros quadrados por segundo é a minha taxa de crescimento aí do quadrado, né, dAdt. Então taxa de variação da área em função do tempo. E aí a letra A, né, pediu a taxa de crescimento do lado em função do tempo. O que eu quero é um dLdt. Então é isso que nós estamos calculando. Então, quais que são as taxas relacionadas aqui? Enquanto eu tenho uma variação de área, essa taxa está relacionada à minha variação do lado, porque conforme a área aumenta, o lado também aumenta. Então, essas são as duas taxas que estão relacionadas. E aí, para a gente resolver, como aqui dentro dessa área, né, eu tenho aqui, ó, um lado vezes lado, né, é como se eu tivesse uma função interna aqui dentro. E aí, quando nós temos função interna, nós já aprendemos como que a gente monta, que é na nossa aula de regra da cadeia, que é quando eu tenho uma função dentro de outra função. Dentro dessa área aqui, ó, eu tenho a função lado vezes lado.
Então, para eu fazer esse dA/dt, eu vou ter que fazer a variação da área em função desse lado aqui, para depois eu conseguir fazer o dL/dt. Deixo uma indicação no card aqui da nossa aula de regra da cadeia. Então, acessem lá, assistam essa aula, depois vocês voltem aqui para continuar essa aula. Beleza. Se eu montar a regra da cadeia para esse problema, eu vou ter que dA/dt, a taxa de variação da área em função do tempo, ela dentro dessa área eu tenho um lado variando, que é interno, então eu tenho um dA/dl. E aí resolvendo, se eu montar a regra da cadeia para esse problema, eu tenho uma variação da área em função do tempo, né, uma taxa de variação da área, e aí, fazendo a regra da cadeia, o que eu tenho? Eu tenho a taxa de variação da área em função do lado e a taxa de variação do lado em relação ao tempo. Então, eu tenho um dA/dl vezes um dL/dt. Notem que se eu cortasse, né, esse dl com esse dl aqui, por exemplo, ó, sobra certinho o dA/dt, que é igual ao que está aqui do outro lado. Então, essa seria a regra da cadeia. Então, eu teria uma derivada de uma externa aqui vezes uma derivada de uma interna, porque o L está dentro desse A aqui, né, que ele é lado vezes lado. E aí, todas essas variáveis a gente consegue tirar aqui do enunciado que a gente colocou aqui em cima. Então, vamos substituir. Ó, dA/dt está aqui em cima, ó, ele vale 2 metros por segundo ao quadrado. dA/dl é a derivada da área em relação ao lado, também está ali em cima, a gente já organizou. E dL/dt é quem a gente está procurando, então é só a gente isolar ele no final. Então vamos aplicar. Então o dA/dt vai ser 2 metros quadrados por segundo. O nosso dA/dl, a derivada da área em função do lado, é 2L, também está ali em cima. E aí o dL/dt é quem a gente está procurando. Então se eu isolar, né, esse dL/dt, eu vou passar o 2L dividindo aqui, né, para cá, vai ficar 2 sobre 2L. E aí, simplificando 2 sobre 2, vai ficar 1 sobre L. Então, a resposta da letra A, a taxa de aumento da lateral do lado, né, é 1 sobre L. Então, essa aqui seria a resposta da letra A. Na letra B, eu queria essa taxa, né, esse dL/dt, se o lado valesse 6. Então, eu só vou aplicar 6 ali no lugar do L, e aí eu vou ter aí, ó, 1/6, né, metros a cada segundo, vai ser o meu dL/dt. Se eu quiser dividir 1 dividido por 6, vai dar aí, ó, 0,1667 metros a cada segundo de variação de lado desse quadrado. Então, a cada segundo que passar, o lado desse quadrado vai crescer 0,1667 metros. Vamos fazer esse exercício 2. Uma bola esférica está sendo enchida com o ar sendo bombeado para dentro a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Centímetro cúbico, pessoal, é uma unidade de volume. Então, a cada segundo que passa, essa bola, né, ela vai receber esse volume de ar, 100 centímetros cúbicos. Então, essa é a taxa com que eu vou estar aí enchendo a bola. Então, quanto que vai ser quão rápido, né, vai ser esse crescimento para quando o raio valer 4 centímetros. Então, nós temos aqui a taxa da variação do volume no tempo e eu quero esse crescimento por um raio 4 centímetros. Então, as taxas relacionadas que a gente vai ter aqui, eu tenho um volume e esse volume está relacionado com o raio da bola. Essas são as taxas relacionadas aí que a gente vai analisar. Então, conforme o raio cresce, o volume cresce. Então é isso que a gente vai trabalhar, igual a gente fez no exercício anterior. Pegando aí os dados do enunciado, o dV/dt é 100 centímetros cúbicos por segundo. É a taxa de variação do volume em relação ao tempo. E aí, de novo, para eu saber que isso é volume em relação ao tempo, a gente analisa pela unidade. Ó, eu tenho centímetro cúbico por segundo. Então, é o meu dV/dt. O exercício pediu assim, ó, quão rápido essa bola está enchendo quando o raio for 4 centímetros. Então eu quero a taxa que eu estou procurando é a taxa de crescimento desse raio aqui, ó. Quanto que esse raio, né, vai estar aumentando, né, em relação ao tempo. Eu já sei do volume, a gente quer descobrir do raio. E mais especificamente por um raio valendo 4. E aí aqui está a nossa regra da cadeia. A gente sempre vai partir de uma regra da cadeia. Então, a taxa de crescimento do volume está relacionada com a taxa de crescimento do raio. Então, montando a regra da cadeia, eu vou ter aqui uma derivada da externa, que é a relação entre volume e raio, e aqui a derivada da interna, é o dR/dt, que é a taxa de variação ali do nosso raio no tempo.
O enunciado já deu o dV/dt, nós queremos o dr/dt, então falta a gente calcular esse dV/dr aqui, ó, que a gente não fez ainda. Eu tenho já a relação aqui, ó, entre volume e raio, então é só eu derivar, né, essa equação que eu coloquei ali. Que equação que é essa aqui, ó, pessoal? Essa que eu estou circulando. Essa fórmula é a fórmula do volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. Então, se eu coloco o raio de qualquer esfera aqui, eu sei o volume dessa esfera. Então, vamos lá. dV/dr. Se eu for derivar essa relação aqui, ó, vamos derivar ela aqui, ó, nessa linha. A gente repete as constantes, então 4/3 é uma constante, π é uma constante. Então, eu vou passar o 3 lá, né, que é r ao cubo, passo o 3 para frente, e lá em cima eu faço 3 menos 1. Então, rearranjando, eu tenho um 3 aqui e um 3 aqui, eu posso simplificar, sobra 4π e ali r quadrado, 4πr ao quadrado. E uma curiosidade, 4πr ao quadrado é a área de superfície de uma esfera. Então, a derivada do volume de uma esfera é a área da sua superfície. Então, 4πr ao quadrado é a área de superfície de uma esfera. Beleza. Continuando então, agora eu já tenho o meu dV/dr, que é 4πr ao quadrado. O dV/dt o exercício deu e eu quero dr/dt. Então a gente pode agora aplicar na nossa regra da cadeia. Então o dV/dt vale 100, tá aqui, ó, esse aqui vem para cá. dV/dr a gente calculou aqui, então vem para cá. E quem eu quero saber é esse dr/dt que está aqui. Isolando, né, vou passar esse 4πr ao quadrado aqui dividindo e já vou aplicar o raio, porque o enunciado pediu para o raio 4, né? Então vou trocar esse r por 4, então vai ficar 100 sobre 4π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, esse π aqui a gente vai colocar 3,14. Quem quiser digitar tudo na calculadora, ó, coloca essa parte de baixo aqui, ó, entre parênteses, que aí já vai dar certinho. Então a parte de baixo vai dar 200,96, em cima era 100. Na hora que eu dividir isso, vai dar 0,498 centímetros por segundo. Então, como que a gente interpreta esse exercício? A bola aumenta o volume em 100 centímetros cúbicos por segundo. E aí, quando o raio valer 4, essa bola vai estar com essa taxa de crescimento do seu raio. Ela vai estar aumentando 0,498 centímetros de raio a cada segundo. Essa é a taxa de aumento do raio por segundo. Exercício 3. Uma piscina cilíndrica de raio 2 metros está sendo enchida com uma taxa de 0,2 metros por minuto. Então eu vou chamar a altura do nível aqui, ó, da água de H. Essa taxa, né, aumenta 0,2 metros por minuto. 0,2 metros é 20 centímetros, né? A cada minuto que passa, aumenta 0,2. Então, esse 0,2 é a altura por minuto. Então, é o nosso dH/dt. E aí, a gente quer o quê? Qual a taxa de variação do volume de água por minuto? Então, conforme vai aumentando o nível da água, o volume aumenta junto. Então, nível de água, H, e volume são as taxas relacionadas. A gente quer relacionar esses dois. E aí, qual que é a equação que relaciona? Volume de cilindro, pessoal, ele é a área da base vezes uma altura. A área da base é circular, então é πr ao quadrado vezes h. Então, notem que aqui está as taxas relacionadas, ó, entre volume e o nível da água, que é o h. Então, essa é a nossa equação de volume. Então, ó, nós estamos procurando a taxa de variação do volume por minuto, ó. Variação do volume por minuto. É o dV/dt. Então tá aqui, não sei ainda, é isso que eu estou procurando. O dH/dt, que é a taxa de crescimento, né, de quanto que está enchendo, é 0,2 metros a cada segundo. É o dH/dt. Variação do H em função do tempo. O volume, área da base vezes a altura, então πr ao quadrado H. Essa é a equação que relaciona, né, volume com H. Se eu aplicar ali o H, esse H se eu aplicar o raio vale 2, o exercício falou, então fica π vezes 2 ao quadrado H, então fica 4πH, a equação do volume. Então aqui essa aqui já é a equação para o raio que foi dado no enunciado, né? O enunciado falou que o raio vale 2. Se eu derivar isso aí, para eu ter a taxa relacionada entre V e H, vai dar 4 vezes π.
Ou eu posso fazer 4 vezes 3,14 e também vai me dar um número. Derivada de 4π, como é constante, eu repito a constante. Derivada de h é 1, então fica simplesmente o 4π aí. Então, eu tenho dVh, tenho dHdt e eu quero dVdt. Montando a regra da cadeia, ó, a taxa de variação do volume, ela é a variação do volume em relação ao nível da água e a variação da altura em relação ao tempo. Aplicando os valores, eu quero dVdt, aqui, né? Então, eu quero saber esse valor aqui. E o dVdh, eu já fiz aqui, tá 4π. E o dHdt foi dado no enunciado, é esse 0,2 aqui. Então, a gente vai conseguir achar a taxa de variação do volume. 4 vezes π vezes 0,2, 0,8π metro cúbico por segundo. Se eu resolver isso aí, né? Vai dar 2,512 metro cúbico por segundo. Como que a gente interpreta? Conforme o nível aumenta 0,2 metros a cada minuto, na verdade essa unidade aqui é por minuto, né, pessoal? Aqui é minuto, aqui é minuto também. Conforme essa taxa aumenta 0,2 por minuto, o volume aumenta 2,5 metros cúbicos por minuto. Então, eu relacionei o aumento do nível da água com a variação do volume. Exercício 4. Uma bola de neve esférica derrete. Então agora ela vai diminuir o volume com o passar do tempo a uma taxa de menos 0,1 centímetros por hora. Então notem que agora tem um negativo porque a taxa faz diminuir esse volume. Então a gente usa negativo. Então o dRdt, a taxa de variação com que esse raio vai variar, né, o raio da esfera, menos 0,1 centímetros por hora. Determine a taxa de variação do decréscimo do volume nesse instante. O instante é quando o raio for 12. Então eu quero dVdt. E aí, como é esférico, de novo a gente vai usar volume de esfera. Tá aqui então a nossa regra da cadeia. Eu quero a taxa de variação do volume no tempo. E aí eu tenho aqui, ó, dentro do volume eu tenho uma variação de um raio e aqui a variação do raio em função do tempo. Vamos lá, fazendo dVdr, a gente já fez essa derivada no exercício anterior, né? A gente já sabe que dá 4πr ao quadrado a derivada, aplicando o raio, que é 12, isso aqui vai dar que a variação do volume em função do raio é 1808,4 centímetros cúbicos para cada centímetro de raio variado. Centímetro cúbico de volume da esfera a cada centímetro de raio variado. Essa aqui é a taxa aí relacionada entre os dois. Continuando, tá aqui então, ó, vamos substituir aqui na regra da cadeia. Então eu quero o dVdt, dVdr que está aqui, apliquei aqui, e o drdt foi dado aqui no enunciado, coloquei aqui. Calculando aí, né, resolvendo, primeiramente antes de mostrar a resposta, vamos se inscrever aí no canal, pessoal, deem uma curtida, se vocês já estão até aqui assistindo a aula, não custa nada aí curtir o vídeo. E aí, fazendo essa resposta, vai dar menos 180,0864 centímetros cúbicos por segundo. E negativo. O que isso quer dizer? Que a esfera, essa bola de neve, que é esférica, ela diminui 180 centímetros cúbicos a cada segundo que passa. Mais um, exercício 5. Ao ser aquecida, uma chapa circular de metal tem seu diâmetro aumentado. A gente tem essa propriedade, né, nos corpos. Quando a gente aquece um corpo, esse corpo dilata, ele aumenta de tamanho. E aí essa taxa de aumento é 0,01 centímetros a cada minuto que passar. E aí a gente quer determinar a taxa a qual essa área varia para quando o diâmetro valer 30 centímetros. Então, a área, pessoal, de um círculo é πr ao quadrado. Como o exercício pediu o diâmetro, né, ele quer a taxa em função do diâmetro, em vez de eu usar o raio, eu vou ter que fazer a fórmula da área em função do diâmetro. E aí o diâmetro dividido por 2 é o raio, né? Então, em vez de eu usar πr ao quadrado, no lugar do raio eu vou colocar diâmetro dividido por 2. E isso que vai ao quadrado. Então, reorganizando, ó, d ao quadrado é d quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, a equação que relaciona área com diâmetro é essa daqui, ó, π d ao quadrado sobre 4. Então, vamos lá.
A taxa de variação do diâmetro em relação ao tempo foi dada no enunciado, 0,01 centímetros a cada minuto. Cresce, né, o diâmetro 0,01 centímetros por minuto, está lá no enunciado. E aí nós queremos a taxa de variação aí da área, eu quero o DADT, o quanto que essa área cresce em função do tempo. E aí, regra da cadeia, taxa de variação da área em função do tempo, eu tenho que calcular o DADD e o DDDT. DADD é a taxa de variação da área em função do diâmetro, DDDT é a variação do diâmetro em relação ao tempo. Então vamos lá. Se eu derivar, né, a área em função do diâmetro, eu tenho que derivar essa equação aqui, ó. Vamos puxar ela para cá. Então se eu derivar ali, ó, o π e o 4 são constantes, eu repito, e o 2 vem para frente. Então π e o 4 eu repeti, e eu passei o 2 para frente, e lá em cima eu diminui 1. Então fica 2π sobre 4 vezes d. Então, reforçando, o π sobre 4 são constantes, repetir, e passei o expoente 2 para frente. Resolvendo isso aí, ó, 2 vezes 3,14 dividindo por 4 dá 1,57d. Lembrando que d é o diâmetro. Como o enunciado ele falou para fazer diâmetro 30, eu vou colocar 30 no lugar desse d e vou responder, e aí vai dar 47,1 centímetro quadrado por centímetro. Ou seja, essa área aumenta 47,1 centímetros quadrados para cada 1 centímetro de aumento desse diâmetro. Beleza. Então, substituindo agora na regra da cadeia. Tem DADT, DADD eu já calculei 47,1, vou pôr aqui. E esse 0,01, que é o crescimento do diâmetro no tempo, o enunciado deu, ó, tá aqui, jogo aqui. Resolvendo, vai me dar esse valor, 0,471 centímetros quadrados por minuto. Essa é a taxa de aumento da área em função do tempo. E aí vou deixar essa tarefinha para vocês, ó. A que taxa o nível de um líquido diminui? Então, nível do líquido é o H, né? E agora ele vai diminuir, ele vai ser o DHDT. Dentro de um tanque, ele é cilíndrico, de raio 1 metro. Se bombearmos o líquido para fora, uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Metro cúbico é volume, minuto é tempo, né? Por isso que é dV/dt. A montagem desse exercício é praticamente igual o que a gente fez agorinha ali anteriormente. E aí a única diferença desse para o anterior é que esse, em vez de estar enchendo, ele está esvaziando. Então pegue as equações que a gente já tem ali de volume, né, de cilindro, e apliquem aqui. E é isso, pessoal, parabéns para quem conseguiu terminar essa aula. Façam o exercício que eu propus, deixem a resposta aqui, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Em breve vamos ter mais algumas aulas aí de cálculo 1, e é isso, até a próxima, valeu!